Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o preço dos adubos que está pela hora da morte. Vamos falar de educação, vamos falar dos cursos oferecidos pela Embrapa. Vamos falar também da economia nacional, mundial, economia essa que está mexendo feio com o planeta. Vamos falar dos cursos, como eu disse, à distância, da Embrapa Gado de Leite. São mais de 10 excelentes cursos. E vamos falar sobre a relação comercial entre Brasil e Rússia. E também vamos comentar sobre inteligência de dados que traz inovação à contratação de frete rodoviário. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o preço dos adubos, que está pela hora da morte. O preço dos adubos importados acumula uma alta de até 53% no Brasil, desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. O impacto varia a depender do nutriente, mas o ponto comum é o fato de que nenhum dos principais ativos aplicados nas lavouras passou ileso da volatilidade do mercado global de fertilizantes. A perspectiva é de que as cotações permaneçam sustentadas, próximas ao patamar atual, pelo menos no médio prazo. Segundo analistas de mercado, a situação não é das melhores. De 24 de fevereiro, início da invasão russa ao território ucraniano, o preço do cloreto de potássio, o KCl, subiu 53%, de acordo com o levantamento divulgado pela consultoria Stonex. Na data, o cloreto de potássio ele atingiu R$ 1.208 por tonelada, colocado no porto aqui no Brasil. O valor praticado da ureia, referência para nitrogenados, avançou 46% na mesma base comparativa, para $856 a tonelada. O fosfato monoamônico, o MAP, como é conhecido, subiu 39% na mesma base comparativa, $1.253 por tonelada no porto. E agora vamos falar um pouquinho sobre educação, sobre conhecimento. Vamos falar dos cursos oferecidos pela Embrapa. A plataforma de ensino à distância, EAD, da Embrapa Gado de Leite tem novo curso, Controle e Prevenção da Mastite em Rebanhos Bovinos. Segundo o pesquisador Guilherme Nunes, que é lá da Embrapa Gado de Leite, que coordenará o curso, a mastite é um grande problema para a pecuária e é esperado uma grande procura. O curso é voltado para profissionais da assistência técnica e extensão rural, produtores de leite, profissionais de ciências agrárias, estudantes e demais interessados. Com uma carga horária de 30 horas aula, os alunos serão capacitados a tomar melhores decisões em relação à doença que, em maior ou menor grau, afeta toda a pecuária nacional, elevando os custos com tratamento, além de diminuir a produtividade e levando ao descarte do leite. As inscrições já se encontram abertas e o prazo termina no dia 12 de maio, com a turma iniciando no dia 16 de maio. As inscrições podem ser feitas na plataforma EAD Leite. Você vai entrar na internet e colocar ead.cnpgl.embrapa.br e você vai pagar apenas R$ 39,90. A Embrapa Gado de Leite oferece mais 10 cursos na área do leite à distância. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio é economista e diretor da faculdade FAC+. E vamos falar de um tema que está mexendo com o mundo todo. Vamos falar sobre economia. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa para falar de um tema que
Tá feia a coisa, não tá? Bom dia, Toninho. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Realmente, Toninho, é uma situação bem complicada que a gente tem visto aí nos últimos tempos, né? Aí, se a gente for falar principalmente, né, desses pontos econômicos que hoje tem gerado uma certa preocupação, está a nossa taxa Selic, né? Que é a taxa básica de juros da economia, que subiu bastante aí, principalmente no último ano, né? Mas desde o início da pandemia ela começou a dar sinais e hoje já está aí acima dos 11, né, 11,75, quase já aí chegando aos 12%. E isso gera uma pressão grande. Significa o seguinte, às vezes muita gente fala, mas o governo brasileiro está isso, está aquilo, tem muita coisa errada acontecendo. Mas existem casos que não tem como segurar. O Brasil é um país que está em crescimento, está em ascensão. É um país que não tem base financeira, não tem lastro, né, Márcio? Não tem caixa para poder segurar todas essas intempéries que estão acontecendo no planeta. E isso não é privilégio nosso só, não. A coisa está feia em outros países também, que eram ou que são ainda considerados, vamos dizer, países ricos. Os Estados Unidos, por exemplo, né, Márcio? Isso, Toninho. E hoje a gente vê a inflação a nível global subindo, a pressão muito alta, né? E se a gente for olhar, uma das razões, né, que tem feito com que o governo aumente a taxa Selic é atrair, né, alguns investimentos de fora do país, né, os chamados investimentos de curto prazo, que é dinheiro que pessoas põem aqui em títulos públicos, né, para tentar recompor, inclusive, as reservas internacionais, que se a gente olha aí no período pós-pandemia, né, ou mesmo do início da pandemia, as reservas internacionais caíram em relação ao período anterior. Né? Então, o governo começa a ter dificuldades aí para cumprir seus compromissos internacionais. Então, essa elevação da taxa Selic, além de, né, tornar mais cara a tomada de empréstimos no mercado interno, o que, em tese, tende a reduzir a inflação, o povo com menos dinheiro na mão, ele compra menos, né? Então, acaba controlando a inflação. E ele consegue também, com essa alta, fazer com que investidores estrangeiros que talvez colocariam dinheiro nos Estados Unidos, coloque esse recurso aqui, fazendo com que ele aumente ou pelo menos consiga aí manter, né, as reservas internacionais. Elas hoje só não estão piores porque nesse período de pandemia quase ninguém viajou para fora do país, não levou dólares para gastar lá fora, né? Mas há uma tendência agora com a abertura de alguns países, como a gente já viu ocorrer, que começa a ter, né, novas viagens internacionais e esse dinheiro começa a sair. Então, a Selic ajuda nisso também. Reserva internacional é a quantidade de dinheiro que cada país tem dentro da gaveta dele e esse dinheiro é uma moeda chamada dólar, que é a que basicamente comanda tudo, né, Márcio? Toda a economia. Sim, Toninho. O dólar, né, nos últimos meses aí, ele caiu o preço, né? Tinha chegado aí nos últimos tempos aí muito próximo a R$6 e desceu aí a níveis abaixo de R$5 na história recente, né? Isso um pouco também em função desse fato que se deixou de viajar, acabou se consumindo menos, mas agora expira um certo cuidado. Tá aí os conflitos internacionais, a questão da Ucrânia, né, há muitos embargos à Rússia e isso começa a abalar algumas bases da economia mundial. Então, a gente pode ter aí, né, uma elevação do câmbio e o governo está se precavendo com essa elevação da taxa Selic e a entrada de dinheiro no país. A coisa é muito simples para você tentar entender. É como se você fosse o chefe da família, você recebe aí 5, 3, 10, 20 mil reais por mês e você tem um gasto, né? Você tem um gasto. Chega em determinado ponto que às vezes surge um problema sério aí na sua vida, na vida da família, que você tem que gastar, às vezes, aquela reserva que você tem, que seria a nossa reserva internacional, aquela gaveta cheia de dinheiro. E quando isso começa a acontecer, você gastar mais, automaticamente você vai ter que apertar o cinto dentro de casa, alguém vai sentir esse drama. Vai deixar de comprar isso, comprar aquilo, nós não vamos viajar, ao invés de usar 2 carros, nós vamos usar um só, ao invés de fazer uma viagem de ônibus, 2, nós vamos fazer só uma. Enfim, você começa a apertar. E é isso que mais ou menos está acontecendo no mundo. E não diferente aqui no Brasil. E graças a Deus, vamos dizer assim, nós temos um setor chamado agropecuário, né, Márcio?
Sim, Toninho, o agronegócio disparadamente, né, de forma inequívoca, ele segurou a economia. Já vinha segurando há alguns anos, mas no período de pandemia, principalmente, nos últimos 2 anos, né, foi ele quem segurou. Não há como ser diferente, né? Essa pujança do agronegócio é patente e a gente vê isso com os números que, né, fechou a última Tecnoshow da Comigo, né? Foram números milionários, então mostra que o agro está a todo vapor. Não, e inclusive a AgriShow também lá de Ribeirão Preto foi uma loucura, a quantidade de dinheiro que foi movimentado ali. E outra coisa, a gente começa a ver leilões de animais, de gado também, é outra coisa que está indo de vento em popa. Agora, eu gostaria até de fazer um adendo aqui, falar para você que está nos acompanhando que o agro não é mais aquela coisa de roceiro, de caipirão, não. O agro hoje é altíssima tecnologia, é coisa que mexe com trilhões, vamos dizer, de reais, basicamente aqui no país, e quem está comandando tudo isso é o agro. Ô Márcio, vamos torcer para que essa guerra acabe logo, porque se esse negócio se prolongar, pode ter certeza absoluta que vai piorar a situação, não vai? Sim, Toninho, a gente sabe que mesmo em tempos de paz, a gente já tem muitos desafios no nosso dia a dia. Agora, então, né? Com confusão? Com uma guerra, acaba se complicando muito mais. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, obrigado pela sua participação, presença aqui no nosso programa, sempre trazendo temas altamente interessantes. Um abraço e até a próxima, Márcio. Eu que agradeço, Toninho. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar da relação comercial entre Brasil e Rússia. Tainá Drogovic, zootecnista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado de reposição. E vamos falar também sobre inteligência de dados, que traz inovação à contratação de frete rodoviário. Nós voltamos já, é um minuto só. Quarta, 18 de maio, tem gravação do novo DVD de Guilherme Benuto. Deu rolo em Goiânia. Participações confirmadas de Matheus e Cauã e Turma do Pagode. A 99,5 leva você pra curtir essa festa. Fique ligado na Rádio dos Grandes Shows e saiba como concorrer aos sorteios de vários convites. Gravação do novo DVD de Guilherme Benuto. Lançamento do Caldas Country 2022. Quarta, 18 de maio no Laguna. Com promoção exclusiva da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Todo dia acordo cedo, é hora do trabalho. Vou correndo pro emprego pra chegar no horário. Chego preparado, pego o primeiro busão. Ainda faltam 2, mas eu tô tranquilão. Tudo isso porque tenho passe livre. Trabalhador, bem aqui na minha mão. É por ostentação. Agora 2 passagens vão virar 8 viagens. Pra cima e pra baixo em todo canto da cidade. Um passe livre vale. Prefeitura de Goiânia. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmare. Fique ligado na 99,5 FM e ouça de segunda a sábado o programa Sem Fatos sobre Aparecida, a cidade centenária. Uma homenagem da sua rádio a todos os aparecidenses. 99,5 FM. A gente ouve porque gosta.
Oferecimento. Vem pro Aparecida Shopping, o shopping no coração de Aparecida de Goiânia. Vem dar uma espiadinha na coleção Balada House e Muchacha, a moda próxima de você. A SIAG, a história de sucesso da economia aparecidense, passa por aqui. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre a relação comercial entre Brasil e Rússia. Após intensa negociação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Serviço Federal de Vigilância Fitossanitária e Veterinária da Rússia anunciou agora que 11 empresas brasileiras foram habilitadas a fornecer farinha de origem animal àquele país. Agora, essas farinhas de origem animal utilizadas na produção de rações para animais passam a integrar o mercado russo aberto para o Brasil. Em novembro do ano passado, o setor já celebrava essa confirmação oficial de que a União Euroasiática aceitaria a proposta brasileira de modelo de certificado para exportação de farinhas e gorduras de origem animal. Agora, menos de meio ano depois, este novo anúncio coroa todo o empenho de um setor que trabalha forte pelo desenvolvimento da indústria nacional. De acordo com a Associação Brasileira de Reciclagem Animal, a ABRA, esta primeira lista de 11 empresas habilitadas agora é uma escolha unilateral das autoridades russas. A entidade segue trabalhando com o Ministério da Agricultura para ampliar a quantidade de empresas habilitadas o mais rápido possível. E agora, Tainá Drogovic, zootecnista e analista da Scott Consultoria, ela vai comentar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá pessoal, eu sou a Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vou reportar as últimas novidades do mercado de reposição. Bom, nessa última semana, considerando a média de todas as categorias e estados pesquisados, as cotações fecharam a última semana praticamente estáveis, recuando em torno de 0,3%. Já ao longo de abril, a queda acumulada foi por volta de 2,2%. Ao longo do mês, a pressão de baixa foi bem acirrada para as duas categorias. Do lado dos machos, a queda foi em torno de 2,2%, na média de todas as categorias e estados. E já do lado das fêmeas, na mesma comparação, a queda foi em torno de 2,1%. O destaque ficou para o garrote, que foi a categoria que teve a maior queda ao longo do mês, recuando em torno de 3,2%, embora essa categoria tenha sido a mais demandada semanas atrás. Ressaltamos, contudo, a praça de Mato Grosso, com uma queda de 6,9% ou de R$ 250 por cabeça para essa categoria ao longo de abril, seguido de Goiás e Rio de Janeiro, que teve uma queda de R$ 200 por cabeça para essa categoria nos últimos 30 dias. Bom, para o curto prazo, a expectativa é de que as cotações sigam pressionadas no mercado de reposição em função da maior oferta, com o avanço da entre-safra, e também somada aos preços mais frouxos do lado do mercado do boi gordo. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. E agora eu vou conversar com Patrícia Gagliardi. A Patrícia ela é gerente de desenvolvimento de negócios, produtos e inovação da GoFlux. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre inteligência de dados que traz inovação à contratação de frete. Ou seja, GoFlux View. Patrícia Gagliardi, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, principalmente agora que o frete está muito caro, com série de problemas em relação principalmente a preço de combustíveis, né? Tudo bem com você? Tudo jóia. Bom dia, Antônio. Um prazer estar aqui no seu programa.
Bom, Patrícia, para a gente começar, me dá assim uma visão geral do que é a GoFlux. O que a GoFlux faz? Bom, Antônio, nós somos uma bolsa de fretes digital. Nós conectamos embarcadores às transportadoras, ou seja, nós conectamos oferta a demandas de cargas disponíveis no mercado para a contratação de frete. O nosso sistema ele possibilita agilidade, rapidez, transparência e segurança na contratação do frete, trazendo, mais formalidade para este mercado de contratação de fretes. Isso é a nossa plataforma. Os principais benefícios, Antônio, da nossa plataforma é que, para o embarcador, ele consegue administrar o maior pool de transportadoras. A nossa plataforma ela dispõe hoje de aproximadamente 2.000 transportadoras, facilitando com que esse embarcador consiga ampliar o range, ter maior escopo de transportadoras, de parceiros para essa negociação. Então, a gente estabelece uma melhor relação de concorrência e compliance na negociação de frete, além de ampliar para o embarcador essa rede de conexões e o aumento de escala. Bom, tá? Já para as transportadoras, se você me permite ainda, nós conseguimos conectá-las de uma maneira efetiva com esse embarcador. A gente traz novos clientes para essa transportadora, além de trazer acesso à carga e acesso a uma visibilidade maior de oportunidades. Então, a gente consegue operar com as transportadoras, facilitando a ociosidade da operação. Além disso, Antônio, nós também dispomos de um produto financeiro de antecipação de recebíveis para aliviar o fluxo, para melhorar essa administração do fluxo de caixa das transportadoras. Isso é a GoFlux. Bom, a GoFlux traz inovações à contratação de fretes, correto? Vocês têm aí o GoFlux View, é isso mesmo? É isso mesmo, Antônio. Bom, o GoFlux é mais uma inovação da nossa empresa. É um produto que trabalha dados. Então, se você observar, a nossa plataforma é uma plataforma que dispõe de uma massa relevante de informações, acerca de embarcadores e transportadoras, o que nos possibilita aliar tecnologia, trazer tecnologia de ponta a esses dados. Então, com o uso de inteligência artificial, machine learning e algoritmos, nós conseguimos construir e trazer a mercado o futuro do frete, a preditividade do frete, fazendo com que as tomadas de decisão, tanto para embarcadores, para o produtor rural, para traders, companies e para as transportadoras sejam mais assertivas. A gente traz toda essa visibilidade de mercado, Antônio. E se a gente pensar agora, na nossa atualidade, na nossa realidade, a China ela passa por um lockdown, e esse lockdown já chegou, já tem um efeito colateral aqui no Brasil. Então, se observarmos agora em abril, já houve um decréscimo das exportações de soja. E a tendência para maio é de novo decréscimo dessas exportações devido a esse gargalo portuário no Porto de Xangai. Então, o que o GoFlux View traz de inovação para o embarcador ou para quem, para qualquer cliente? Ajuda a pensar, a enxergar o comportamento deste frete futuro, Ajuda o embarcador a uma tomada de decisão se ele contém, se ele exporta agora ou se ele segura mais um pouquinho. Por quê? Porque o nosso produto, além de trazer toda essa tecnologia, toda essa ciência de dados, nós também utilizamos dos fatores exógenos, sobre previsibilidade de dólar, CBOT, sobre todas as tendências macroeconômicas para ajudar na construção desse algoritmo. Então, de fato, é um produto diferenciado, é um produto que não há no mercado, sem paralelos, o GoFlux View, não há concorrência, nós somos únicos e exclusivos aí, trazendo toda essa gama de inovação, de assertividade
e de vantagem competitiva para os nossos clientes. Patrícia, suponhamos que eu tenha uma empresa que eu trabalho muito nessa área de transporte. E é óbvio que essa área hoje, ela está sendo, vamos dizer, de maneira geral, terceirizada. Esse transporte está sendo terceirizado. Como é que eu faço para entrar na GoFlux? Como é que eu participo? Como é que eu consigo adentrar para ter essas vantagens da GoFlux? O que eu tenho que fazer? É super simples, né? Acesse o nosso site, goflux.com.br, que você será atendido por um especialista, né? Para você fazer parte, para você integrar a nossa cadeia de transportadoras aqui. Hoje, Antônio, nossa plataforma dispõe de quase 2.000 transportadoras cadastradas e vigentes. Nossa, é muita coisa, né? Sim, é muito valioso, porque o que nós fazemos, né? A gente conecta, com essa conexão entre, como nós somos o meio de conexão entre embarcadores e transportadoras, principalmente para as transportadoras, a gente consegue atrair e abrir essas portas para a entrada de novos clientes, né? A gente trabalha muito conforme eu disse anteriormente, com essa ociosidade de carga. A gente permite que as transportadoras consigam buscar e fazer esse match com os embarcadores, né? Buscando essa carga, sabendo onde encontrar essa carga, fazendo com que ela, né, não fique trabalhando na ociosidade. Bom, isso é muito valioso. Na verdade, então, a GoFlux, nós podemos dizer que ela é a ponte entre o lado de lá que está trazendo a mercadoria e o outro que tem que receber a mercadoria. Ou seja, a GoFlux é um facilitador desse transporte, ela faz esse meio de campo. Basicamente seria isso, então. Basicamente é isso. Nós somos uma solução digital, nós trouxemos digitalização para o mercado. E sim, somos o meio de conexão. Bom, nós conectamos. Pode falar. Nós conectamos os clientes, os embarcadores, né, os grandes players de mercado do agronegócio, às transportadoras. Ótimo. É esse tipo de transportadoras que já estão dentro da nossa plataforma. Bom, então você que está nos acompanhando, se você entrar no site www.goflux.com.br, está aí uma baita de uma oportunidade para entrar, vamos dizer, no mundo moderno do transporte, vamos dizer assim. Ou seja, hoje não dá mais para a gente trabalhar sozinho. Tem que buscar parceiros e esses parceiros estão comprometidos e sabem onde pegar, o que fazer e como fazer. Isso é vamos dizer, uma baita de uma vantagem para todos os lados. Bom, Patrícia Gagliardi, foi excelente a nossa conversa, muito esclarecedora. Eu acho que é um mega produto esse da GoFlux e as nossas portas estarão sempre abertas aí para vocês quando precisar, quando tiver uma inovação, entrar em contato aqui conosco que nós botamos no ar. Eu acho muito interessante isso, levar esse tipo de informação, que eu acho que muito pouca gente sabia disso aí. Muito obrigado, ok? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Antônio. Um prazer estar aqui contigo. Falou, um abração, obrigado. Para você também, um grande abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas e nem às coisas. Muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia, o jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, a partir das 11h30 da manhã, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.